em seu livro A Imitação de Cristo, referindo-se ao amor de Jesus sobre todas as coisas, ele escreve: procura Jesus em todas as coisas e o acharás. Se buscas a ti mesmo, também te acharás, mas para a tua ruína. Pois o homem que busca, ou melhor, o homem que não busca Jesus é mais nocivo a si mesmo do que todo mundo e seus inimigos todos. Ou seja, aquele que não busca Jesus está se prejudicando a si próprio. Abra a Bíblia de vocês na Epístola aos Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do verso 31. A carta aos Romanos, ela tem duas divisões. Dos versos, ou melhor, do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo, ele está ensinando a essa igreja, como também a todos nós, ou seja, é a parte doutrinária, é a parte do ensino. E do capítulo 12 ao capítulo 16, ele está exortando para que realmente a gente assuma uma outra postura, tenha um outro posicionamento. Amém? Então, no capítulo 8, a partir do verso 31, ele vai dizer: que diremos, pois, à vista destas coisas? Ele está fazendo aqui uma pergunta para a igreja de Roma como para nós. Observa, não é? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Ou seja, aquilo que vocês já viram, aquilo que vocês já contemplam. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nos entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Jesus Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Abaixe a sua cabeça. Vamos apresentar essa palavra para o Senhor, para que realmente, à vista dessas coisas, aquilo que nós já contemplamos, aquilo que nós já enxergamos, que seja
que seja a partir daqui uma tomada de posição verdadeiramente para Cristo Jesus. Que nós saiamos dessa noite totalmente diferente da maneira que nós entramos, à vista destas coisas, por tudo aquilo que esse Deus já fez para cada um de nós, fez, está fazendo e fará infinitamente, eternamente para cada um de nós, como também para os que vocês estão aqui representando, todos da sua parentela. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. O tema: você ainda tem dúvidas do grande amor de Deus? Repetindo, também é uma pergunta o tema. Você ainda tem dúvida do grande amor de Deus? O contexto, irmãos, Paulo de Éfeso, da cidade de Éfeso, na sua terceira viagem missionária, ele escreve essa carta por volta de 57 a 58 anos depois de Cristo, com o objetivo de explicar a salvação que é oferecida pelo Evangelho de Cristo Jesus. Essa é uma das cartas mais longas de Paulo, não é? A mais sistemática, ou seja, aquela que de repente, não é, as pessoas têm que olhar e colocar ela em ação, colocar a palavra de Deus em ação. Claro que, como toda a Bíblia, não é? É a mais profunda de todas as epístolas e talvez é o livro mais importante da Bíblia, que é considerado por muitos teólogos como um dos livros mais importantes da Bíblia. É a carta que mais tem comentários a respeito dela, não é? Ela foi escrita por Paulo, conforme nós já mencionamos. Foi lendo esta carta que Agostinho, Lutero, Wesley, só para que vocês entendam, Wesley é o fundador do método, né, que é o fundador da igreja metodista, né? Lutero é a figura principal de toda a reforma protestante, né? E Agostinho também ele é um marco com relação à revelação da Bíblia, né? Entre outros teólogos que se converteram lendo estas epístolas. Amém? A divisão desse capítulo, conforme a Bíblia Jerusalém, diz, nos versos 1 a 12, Paulo, através do Espírito Santo, ele trata a vida no Espírito. Esse capítulo que nós estamos discorrendo. Dos versos 13 a 17, ele apresenta, não é, que nós somos filhos de Deus através da graça do Espírito Santo. Nós somos destinados à glória, dos versos 18 a 27. Ele apresenta, dos versos 28 a 30, o plano de salvação de cada um de nós. E no encerramento dessa carta, que é exatamente o tema da ministração, os versos da ministração dessa noite, não é? A Bíblia Jerusalém escreve hino ao amor de Deus. Isso que nós acabamos de ler soa, né? Soa como se fosse um salmo, soa como se fosse um hino ao amor de Deus, que estão revelados nos versos 31 a 39. Já no encerramento dessa carta, né, deste capítulo, nós encontramos aqui este que é um verdadeiro hino que está demonstrando para cada um de nós o grande amor de Deus. Deus nos ama e ama de uma maneira indizível.
É isso que nós temos que entender, não é? Não do ponto de vista compreender, mas sim pedir para que o Espírito Santo já vá trabalhando através do dom do discernimento, do dom do conhecimento em cada um de vocês, para que realmente essa verdade seja colocada no coração de cada um. Esse entendimento seja colocado, né, no coração de cada um, desse grande amor de Deus. Quando nós lemos esses versos do 31 a 39, né, deste capítulo, nós temos aqui algumas informações que deixa claro que nada vai nos separar de Cristo Jesus. Primeira afirmação. Gravem nisso, irmãos, gravem nisso. Nada e ninguém poderá ser contra nós. Glória a Deus. Verso 31 e 32. Olha o que Paulo diz, à vista destas coisas. À vista destas coisas, conforme a gente já fez a observação, e é necessário que façamos essa observação cada vez mais na nossa vida. Porque aqui é um marco, não é? Onde que a gente deixa de olhar as coisas com os olhos naturais e passa a contemplá-los com os olhos espirituais, à vista dessas coisas, tudo que já aconteceu na vida nossa, tudo que Cristo já fez por nós. A razão de nós estarmos aqui hoje é a prova de que esse Deus nos ama, esse Jesus nos ama. À vista destas coisas, nós já estamos olhando para isso. Se nós estamos já contemplando isso, aquele velho homem não tem mais razão de viver em mim. Por isso que nós falamos aqui com uma determinada frequência, não é? Que nós temos que buscar espiritualizar cada vez mais a causa da nossa existência. É olhar agora e contemplar todas as coisas com esse homem espiritual à vista dessas coisas. Que coisas são estas? Paulo, ele está falando aqui, não é? Ele está encerrando um capítulo que nós estamos discorrendo. E o que ele diz? Cristo nos libertou do pecado e da morte eterna, no verso 2. À vista dessas coisas. Não estamos mais na carne, é o Espírito de Deus que habita em nós. É o que nós falávamos ontem na INC, né? Você pode ir em determinados lugares hoje que jamais não te pertence, você pode até entrar nesses lugares, mas você não vai ter paz, porque nós não estamos mais na carne. É o Espírito de Deus que habita em nós. Glória a Deus. Essa compreensão à vista dessas coisas que nós temos que ter, não é? E dar testemunho de que realmente nós somos convertidos para esse mundo que está aí fora. As nossas atitudes, ela tem que ser de uma nova pessoa, de alguém que nasceu com Cristo. As nossas atitudes têm que espelhar as atitudes de Cristo Jesus, à vista destas coisas. Nossos corpos serão vivificados, ressuscitados, verso 11. Somos filhos de Deus, não somos mais criatura. E se somos filhos, também seremos herdeiros com o Pai. Verso 14 a 17. Os sofrimentos desse tempo não se comparam com a glória que está por vir. Verso 18. O Espírito Santo nos faz forte e intercede por nós. Verso 26. Nós não sabemos orar, Ele ora por nós. Nós não temos condições de falar com esse Deus a não ser pelo Espírito Santo. Ele intercede por nós, Ele geme por nós, Ele conhece, Ele reconhece a nossa fraqueza.
Ele geme nas nossas fraquezas, Ele nos faz forte. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Verso 28. Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho Jesus. À vista dessas coisas, eu sempre me pergunto o que eu estou fazendo. À vista dessas coisas, o que nós estamos fazendo? À vista dessas coisas, nós estamos agradando esse Deus que nos ama de uma forma incondicional. A segunda parte desse verso 31, que é a parte B, se Deus é por nós, quem será contra nós? Observando todas estas coisas, quem será contra nós? Olha onde você estava, olha onde que você se encontra hoje. Olha, contemple isso, olhe com a tua alma, olhe com o teu espírito. É o Deus onipotente que opera a nosso favor. Às vezes a gente se desespera com coisinhas miúdas. Às vezes a gente, não contempla essas coisas que já aconteceu à vista destas coisas. À vista dessas coisas. À vista dessas coisas, Deus não poupou seu Filho. Verso 32. Aquele que não poupou o seu Filho, e antes entregou o seu Filho em sacrifício por nós. Paulo está falando para os romanos, como também para cada um de nós. Como não? Esse Deus fará coisas para nós. Percebe que o máximo que eu acho que estaria no sacrifício dele, que eu acho não, que eu tenho certeza que estaria no sacrifício dele, que estava no sacrifício dele, foi isso aqui. Ele doou o seu próprio Filho para ir para ali morrer no meu e no seu lugar. Será que esse Deus que nos ama tanto, de uma maneira indizível, de tal maneira, não fará todas as outras coisas por nós? E às vezes a gente coloca, esse Deus na parede, questiona, blasfema. À vista dessas coisas, como não estará Deus conosco a todos os momentos? Aquilo que eu falo, esse Deus nunca se afasta de nós, é nós que nos afastamos dele. Ele está do nosso lado, ele fez o maior, ele se doou o máximo quando ele entregou Jesus para vir em sacrifício no meu lugar e no seu lugar, porque nós não tínhamos condições de carregar esse fardo do pecado. Enquanto a Ketty falava aí, eu postei no grupo, como também mandei no celular de cada um de vocês o filme O Peregrino. Não deixa de assistir. Não deixa de assistir. É um bom programa depois do culto. Amém? À vista destas coisas, como não nos dará Deus tudo o que tivermos necessidade? Claro, diante daquilo, que Ele acha que realmente nós temos a necessidade. À vista dessas coisas, porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu sempre digo que aqui é o Evangelho dentro do próprio Evangelho,
Cada vez que você tiver, não é, com algum questionamento, cada vez que você tiver com alguma preocupação, leia esse verso. Veja esse capítulo da qual nós estamos discorrendo aqui, principalmente nesses versos que esse Deus está demonstrando, né, que o Espírito Santo está entregando para Paulo o hino de amor para mim e para você. Segunda afirmação: nada e ninguém irá nos acusar. Quem intentará? Paulo perguntando aos romanos como para nós. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? No que eu explicava ontem para vocês, o que é a retórica, né? Ele está fazendo uma pergunta da qual ele tem a resposta. Quem vai acusar vocês de alguma coisa? Quem pode acusar vocês de alguma coisa? Aqui ele está usando, né, a figura de um júri. Percebe, irmãos, que para que alguém seja julgado, tem que ser culpado. E a resposta é clara: ninguém. Ninguém pode nos julgar. Por que ninguém pode nos acusar? Porque nós somos escolhidos por Deus. Verso 33. Nós somos justificados por Deus. Porque é Deus quem nos justifica. Justificado significa ser declarado justo e absolvido sem culpa e perdoado, porque Jesus levou todos os nossos pecados na cruz. Esta justificação não se dá pelos nossos méritos, pois nós não temos nenhum mérito nisso. Você ainda tem dúvida do amor de Deus? Olha o que diz a palavra em Isaías, no capítulo 64, verso 6. Todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças são trapo da imundície. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Essa justificação é clara. Nós só somos declarados justos, nós só somos perdoados através dos méritos de Jesus Cristo. Só por Ele, só por Ele, só por Ele. Olha o que diz Romanos no capítulo 3, versos 22 e 25. Agora Deus diz que nos aceitará e nos absolverá. Ele nos declarará sem culpa, mediante a fé em Jesus Cristo. Justiça para todos os que creem, sem qualquer distinção. Basta crer. Basta crer. Pois todos pecaram, todos fracassaram e estão afastados da glória de Deus. No entanto, Deus nos declara agora justificado das ofensas que lhe fizemos através da redenção que há em Jesus Cristo. Aquele que em sua graça tira os nossos pecados gratuitamente. Terceira afirmação: nada e ninguém irá nos condenar. Verso 34. Mais uma vez, usando de retórica, ele pergunta: quem nos condenará? Quem que vai nos condenar? É Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou?
o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Fazendo uma pergunta da qual ele já tem a resposta, não é? Ninguém pode nos condenar. Glória a Deus. Portanto, se ninguém pode nos condenar, muito menos, não é? Se ninguém pode nos acusar, melhor, muito menos poderá nos condenar. Não podemos ser condenados. E por quê? Foi Jesus que morreu por nós e através da sua morte ele cancelou a dívida que era contra nós. Mas aonde que está isso? Colossenses capítulo 2, verso 13 e 14. Vocês estão mortos em pecado, e seus desejos pecaminosos ainda não tinham sido afastados. Então, ele deu-lhes a participação da própria vida de Cristo, porque lhes perdoou todos os pecados e apagou as acusações confirmadas que havia contra vocês. A lista dos mandamentos aos quais vocês não tinham obedecido, tomando essa lista de pecados, ele a destruiu, pregando-a na cruz de Cristo. Veja quem é esse Deus, veja como é o amor desse Deus. Nós falávamos ontem, de uma figura, que nem cabe aqui, ficar fazendo menção, mas que cometeu todos os tipos de atrocidade, E que se realmente nele existia um coração sincero, um coração verdadeiramente contrito, arrependido diante do Senhor, ele está perdoado. É assim conosco. Mas nós não podemos ficar, brincando com o pecado, porque o pecado só degenera. O pecado só traz o mal, só atrai o mal. Claro, não tem, Eu sei que eu tenho um Deus sobre todas as coisas, eu tenho um Deus que me ama, eu não duvido desse grande amor de Deus, eu até declaro isso, mas eu demonstro para Ele que eu duvido desse amor quando eu volto a pecar, porque eu não reconheço as coisas que já estão à vista dos meus olhos. Tudo que já aconteceu na minha vida, tudo que Cristo significa para mim, tudo que Ele fez para mim, eu dou uma demonstração diferente disso. Nós damos uma demonstração diferente disso quando nós pecamos. Sabendo que esse Deus é amor, muitas pessoas estão dando tempo ao tempo. Eu vou pecar porque eu sei que Ele vai chegar, eu vou chegar até Ele em determinado momento, arrependido, Ele vai me perdoar. Se você realmente estiver arrependido, Ele vai te perdoar, não tenha dúvida. Mas é aquilo que eu sempre falo, da nossa complexidade humana. Nós somos tão vulneráveis, tão complexo, que sem a atuação do Espírito Santo na nossa vida, sem o amor de Deus na nossa vida, nós já estaríamos há muito consumidos. Nós já estaríamos como essa folha, murcha, sendo soprada pelo vento, com as nossas imundícies, sendo soprada, sendo levada.
em tempo que eu reconheço as coisas que já eu contemplo, que eu já consigo enxergar, que esse Deus já fez para mim, continua fazendo e vai fazer eternamente. Eu tenho que sair daqui totalmente transformado. Eu tenho que sair dessa noite aqui hoje convertido. Assim como este capítulo, não é? Esta epístola, melhor dizendo, converteu a muitas pessoas, que Ele possa converter a mim e converter a você verdadeiramente essa noite, para a honra e glória dEle mesmo. Jesus ressuscitou e com Ele também ressuscitaremos. No verso 11 desse capítulo 8, em Romanos, a palavra diz: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos vive em você, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também fará com que os seus corpos mortais vivam de novo por meio desse mesmo Espírito que mora em vocês. Jesus está à direita de Deus e nós também espiritualmente estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Lembra que eu sempre falo para vocês: feche os seus olhos, olhe agora Deus sentado no seu trono, Jesus ao seu lado, e ao lado de Jesus você. Olha o que diz a palavra do Senhor: Deus nos ressuscitou com Cristo e nos assentou com Ele nas regiões celestiais. Efésios 2:6. Já nessa vida, já ainda como peregrinos, nós já estamos sentados com Cristo. Amém? Jesus é quem intercede por nós. Glória a Deus. A palavra em Hebreus, no capítulo 7, dos versos 24 a 25, diz: mas Jesus vive para sempre e continua a ser sacerdote, de modo que o seu sacerdócio é permanente. Ele pode salvar completamente todos quantos vão a Deus por meio dele, uma vez que viverá eternamente, estará sempre ali intercedendo em favor deles. Jesus é o nosso advogado. Nenhuma acusação, nada, nem ninguém poderá nos acusar, poderá nos condenar. Se estivermos em Cristo, nada e ninguém pode nos condenar. Glória a Deus. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Marcos 16. Não é? Um versículo que a gente mais repete aqui, cabe aqui oportunamente, é 1 João capítulo 5, verso 12. Quem tem o Filho de Deus tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. João capítulo 5, verso 24 diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João 5, 24. E a quinta afirmação: nada e ninguém
irá nos separar do amor de Cristo? Dos versos 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Paulo continua perguntando aos romanos, como para nós também. Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Nenhuma dessas circunstâncias poderá separar eu e vocês, os salvos, do amor de Cristo. Nós já somos salvos. Nós já somos salvos. Nós estamos aqui numa peregrinação, não é? Numa peregrinação para o reino celestial, para a terra prometida. A nossa Canaã hoje é os céus. Nós estamos nessa caminhada, já salvos, glória a Deus. Portanto, nós não podemos brincar, não é? Com o pecado. Nós já fomos justificados, estamos salvos. Agora, quem que pode perder isso? Nada, nem tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez ou perigo ou espada vai nos separar desse amor. Não será tribulação ou angústia, nada dessas adversidades, dessas coisas que estão aqui declaradas. Deus nunca se afasta de mim, sou eu que afasto-me dele. Através das minhas iniquidades, através, não é, do meu velho homem, eu posso perder essa salvação. Ainda que existe muita teologia contrária, mas a palavra me deixa isso bem claro, que eu estou rumo à santidade, eu sou um peregrino, eu estou aqui de passagem, mas eu estou rumo à santidade, eu estou caminhando para que cada vez mais eu me edifique, para que cada vez mais eu me assemelhe a Cristo, para que cada vez mais eu tenha essa certeza e essa convicção, essa fé de que estarei um dia sentado à direita de Jesus, como já está sentado à direita de Deus Pai. Isso tudo, não é? Já não é mais promessa na nossa vida, já é realidade. Basta eu cuidar, eu me vigiar, porque a própria palavra diz: aquele que pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. Isso se aplica a crente, isso se aplica às pessoas que, não é, se autoproclamam salvas. Amém, glória a Deus. Tenha essa convicção, mas também tenha essa atitude de um salvo de Jesus. Porque um salvo de Jesus não vai ficar com a prática do pecado. E ele diz, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Verso 36. Nenhuma adversidade nos separará do amor de Jesus. Paulo aqui ele está fazendo a menção, ele está se referindo ao Salmo 44, 22, não é? Que o salmista diz: mas o fato é que por sermos fiéis ao Senhor, estamos sofrendo perigo de morte a todo instante. Somos como ovelha destinada ao matadouro. No verso 37, ele diz: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Todas as coisas adversas servem para nos aproximar de Jesus. Nós já explicamos aqui, já ensinamos aqui, a própria Bíblia, não é, se refere, se nós
estudarmos 1 Pedro, nós vamos ver ali que as tribulações momentâneas, essas tribulações são passageiras. Essas tribulações que nos chegam, essas provações que nos chegam, demonstram e declaram que Deus está perto. Amém. Mais perto Deus está. Glória a Deus. Além de nós suportarmos todas essas forças contrárias, uma vez que a gente supera todas essas adversidades, né, nós estamos trazendo a glória de Deus. Nós estamos demonstrando que, né, Jesus é glorificado em todas essas coisas, que somos mais que vencedores. Somente em Cristo Jesus que podemos trazer vitória das nossas derrotas. Somente em Cristo Jesus é que podemos receber bênção das aflições. No mundo tereis aflição. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nada e ninguém nos irá separar do amor de Cristo. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada e ninguém irá nos separar do amor de Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. A palavra do Senhor em 1 Coríntios, do capítulo 15, 26, o apóstolo Paulo escreve que o último inimigo a ser destruído é a morte. A morte é o último inimigo que precisa ser vencido. E por Jesus já ter vencido a morte, nós já somos participantes desta vitória com Ele. Mesmo mantendo o seu aspecto temeroso e sombrio, a morte não nos amedronta mais. Nós não temos mais medo dela. A morte não nos separa do amor de Deus. Pelo contrário, pela morte somos acolhidos eternamente nos braços de nosso Pai Celestial. Naquilo que Paulo vai dizer, não é? Para mim, seria melhor morrer, porque eu já conheço essas coisas, eu já contemplo essas coisas que estão à minha vista, diante dessas coisas que eu já compreendo. Interessante, no capítulo 9, não é? Ele troca a vida dele, ele trocaria a vida dele por toda uma raça. Se toda a raça dele, se ele tivesse a convicção de que toda a raça dele, os judeus, se convertessem, ele substituiria, ou seja, ele queria ser um amaldiçoado, ele não queria o favor de Cristo na vida dele em favor da própria raça. Conforme foi dito aqui, nós não estamos numa corrida de 100 metros, onde que o nosso fôlego acaba. Nós estamos numa corrida de uma maratona, onde que a gente tem que nos cuidar durante toda essa corrida. Um descuido pode fazer com que a gente se desequilibre e caia. Aquele que pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. Amém? Nada e ninguém nos irá separar do amor de Cristo Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor,
por essa palavra, Senhor. Sabemos, Senhor, que essa palavra é uma palavra de vida eterna. E essa vida eterna que já começou nesses dias de peregrinação que ainda nós estamos aqui. Nos ensine, Senhor, através do Seu Espírito Santo, Pai. Nos ensine, Senhor, a todos os instantes, a nos cuidarmos, a nos vigiarmos cada vez mais, à vista dessas coisas que já contemplamos através do sacrifício do Seu Filho, o sacrifício de cruz do Seu Filho Jesus, amado Deus. Nos ensine, Senhor, que Seu Espírito Santo, Pai, possa nos lembrar, Senhor, a todos os instantes, porque nós sabemos que essa é a missão dele, e que eu possa me render exatamente a essa lembrança, Senhor. O Senhor sabe da nossa fraqueza, Senhor. O Senhor sabe da minha fraqueza, Pai. O Senhor sabe da fraqueza dos meus irmãos, Senhor. O Senhor nos conhece e esquadrinha cada um aqui por inteiro, Pai. O Senhor sabe, Pai, da nossa limitação, Senhor. Nos faz, Senhor, cada vez mais forte, porque queremos honrar esse amor da qual o Senhor nos dedica. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Obrigado pelo Seu Espírito Santo nos revelar. E obrigado pelo Seu Filho Jesus se doar, se colocar no lugar de cada um de nós, porque nós não poderíamos suportar o que Ele suportou. Obrigado, Deus. Em nome do Seu Filho Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus.